Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre giardíase. O que é que todos devem saber e o que é que todos devem passar para os seus contatos e seus familiares. Vamos lá. O que é giardíase? O que é giardia? Na verdade, é uma infecção causada por um parasita, mais precisamente um protozoário, né? Que é muito comum em países tropicais, mas os estudos têm mostrado que até países não tão tropicais assim estão sendo detectados a giardia. O nome correto desse parasita, já passou por vários nomes diferentes, mas o nome correto é Giardia lamblia. E eu digo para você, essa Giardia lamblia é uma das parasitoses mais comuns do ser humano, tanto em homens como em mulheres, e obviamente tem muito comum em crianças. E uma coisa interessante, um dado muito interessante, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não é uma organização só aqui do Brasil, da América Latina, é mundial da saúde, ela tem uma categorização de algumas doenças, que ela chama de doenças negligenciadas pelo mundo. E uma das doenças caracterizadas como negligenciadas, ou seja, que é pouco falado, pouco tratado, pouco abordado, é a infecção pela giardia, ou seja, a giardíase. Tem muita informação técnica quando a gente fala sobre parasitas, ou essa área da parasitologia. Mas como eu sempre digo, o meu objetivo é trazer informação para pessoas leigas. Mesmo nós tendo aqui no Planeta Intestino, eu diria centenas, para não dizer milhares, de colegas médicos, profissionais bioquímicos, nutricionistas, várias áreas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que é um prazer para nós você estar aqui nos acompanhando. Mas o meu objetivo principal é trazer informação para leigos, para pessoas que não são especialistas, não trabalham na área da saúde. Então, minha linguajar tem que ser bem simples e acessível a todos, né? Então, eu vou tentar ser de forma muito clara em relação a esse tipo de infecção. Primeira coisa, como é que você transmite a giardíase? Principalmente por água, ou seja, água não tratada. Preste atenção. Pessoas que têm sua caixa d'água no seu prédio ou na sua casa e nunca lavam a caixa de água, ou nunca fazem uma avaliação dessa caixa de água, para ver se ela não está contaminada. Pessoas que usam água de poço artesiano e nunca fazem uma avaliação para poder ver a qualidade, se não está contaminado por giardia nesse poço artesiano. Frutas e alimentos que não são bem lavados, não bem condimentados, tá? Alimentos que você come no restaurante, que às vezes não são preparados com toda a higiene, a pessoa que faz não lava as suas mãos, porque nós sabemos que a principal transmissão da giardia é através da, a gente chama fecal oral, ou seja, a pessoa defeca, se contamina, faz o higiene, se limpa, não lava bem as mãos, depois passa a mão na boca, se contamina, aperta a mão de alguém, ou seja, aperto de mão pode transmitir giardia? Pode. Beijo na boca pode transmitir giardia lamblia? Pode. Piscina pode transmitir giardia? Piscinas públicas? Pode. Mas e o cloro, doutor Fernando Lemos? O cloro não mata a giardia, ok? Talheres de restaurantes, que a gente chama de fomites, talheres, colheres, que não foram bem lavados, foram manipulados por pessoas que não lavaram bem as suas mãos, podem transmitir giardia? Podem. Vocês conseguem entender por que ela entra dentro das doenças negligenciadas, como é tão comum a tal da giardíase? Então são vários modos que você pode acabar se infectando. Criança nem se fala, né? Em creche, em escola, toca no chão, toca em animal, coloca a mão na boca, coloca a mão na boca de um coleguinha, pega uma bala de um colega que passou sem lavar suas mãos. Então criança, é algo quase óbvio, né? Mas eu estou me referindo também mais aqui à parte de adultos, ok? Muito bem. O que você tem que saber da giardia, que é um conhecimento um pouco técnico, mas é interessante você saber. A giardia tem duas formas morfológicas principais. É o cisto de giardia, e quando sai de dentro do cisto, a forma ativa, que chama-se trofozoíta. Por que é interessante você saber isso aqui? Na natureza,
o que está é o cisto de Giardia. Por quê? Nós nos infectamos não é com o trofozoíta, é com o cisto. O cisto ele tem uma membrana, ele é muito resistente. Sabe quanto tempo pode ficar um cisto de Giardia eliminado pelas fezes e ficar no meio ambiente? Até 2 meses. Tem alguns estudos mostrando que até 90 dias, 3 meses, pode ficar Giardia na natureza, aguentando até uma temperatura de 64 graus. Qual é a cidade que tem mais do que 64 graus? No deserto, eventualmente. Eu estou lhe dizendo isso para você entender como esse cisto ele é resistente. Então nós nos contaminamos com um cisto. E olha como é que funciona o ciclo dentro do organismo do ser humano, que o hospedeiro da Giardia é o ser humano. Não é gato, não é cachorro, mesmo eles podendo transmitir ter cisto de Giardia. Quem é o hospedeiro principal da Giardia lamblia é, sim, o ser humano. Você tem que desverminar o seu animalzinho, isso é indiscutível. Mas o hospedeiro principal somos nós, homens e mulheres. Olha só como funciona. Você vai engolir o cisto de Giardia. Como ele tem essa membrana, ele resiste ao suco gástrico ácido do estômago. Quando estiver saindo quase do estômago, na região do pilório, chegando na primeira porção do intestino delgado, chamado duodeno, vai acontecer um desencistamento. Vai ser de dentro do cisto o trofozoíta, que é a Giardia propriamente dito, que é a forma ativa. Essa forma ativa ela não é muito resistente no ambiente. Logo morre. Por isso que nós dificilmente ou quase raramente você é contaminado por um trofozoíta. Você é contaminado pelo cisto. Então esse cisto só vai ser aberto no duodeno e na segunda porção do intestino delgado, que a gente chama de jejum. Então a Giardia, ela não é uma infecção no intestino grosso, do cólon. Ela é uma infecção do duodeno e do jejum. Informação importante até mesmo para colegas médicos que não lidam muito com isso, não têm esse conhecimento, não lembram quando foram explicados sobre esse assunto na parte da parasitologia. Aí esses trofozoítos, quando chegam no duodeno, saem de dentro do cisto, eles têm, por isso o nome é Giardia lamblia, eles têm tipo uns bracinhos, que eles se grudam nas vilosidades do intestino delgado. As vilosidades parecem uns bracinhos, parecem uns pequenos cabelinhos. E eles conseguem se grudar nessas vilosidades e causar um achatamento nessas vilosidades. E nós sabemos que são as vilosidades que absorvem nutrientes, vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K, né? Que ajuda também na produção de muitas enzimas, inclusive a enzima da lactase, que é a enzima do leite, tanto que pessoas são intolerantes à lactose, quando tem giardíase, a intolerância torna-se pior. Tem pessoas que não são intolerantes à lactose, mas quando estão com a infecção da giardia, com a giardíase, parece que se tornam intolerantes à lactose por causa que essa enzima, que é a lactase, ela começa a ter uma deficiência na produção. Olha que informação importante. E por causa dessa colonização nessas vilosidades do duodeno e do jejum, é que vai dar todos os sintomas que logo nós falaremos. Só que vamos continuar o ritmo, para você entender do ciclo. Você engole cisto. Chegou no duodeno e no jejum, abre-se e forma-se um trofozoíta. Só que depois, quando chegar no intestino grosso, no cólon, acontece um outro encistamento. A giardia entra novamente para dentro de um cisto. E aí é eliminado pelas fezes na forma de cisto. Por isso que na natureza fica cisto. E olha uma coisa também que eu não acabei não citando. Um cisto de giardia, depois que sai do estômago, acaba gerando 2 trofozoítas. E cada trofozoíta, a multiplicação dele no intestino delgado, a gente chama-se divisão binária. Cada trofozoíta gera 2, esse outro vai gerar 2, 2, 2, 2. Tanto-se que pessoas que estão contaminadas pela giardia, estima-se que você elimina por dia entre 300 milhões de cistos de giardia por dia, e se for uma grande infestação da giardia de trofozoíta, você pode eliminar até 14 bilhões de cistos de giardia por dia. Então pode variar de 300 milhões a 14 bilhões por dia de cistos liberados na natureza, liberados no teu vaso sanitário. Por isso que até pessoas que usam banheiros públicos têm que ter contato, que você pode acabar se contaminando com cisto de giardia.
E quantas pessoas não fazem uma higiene tão correto, ou tocam no vaso sanitário, não lavam bem as mãos, apertam a mão de outro, ou acabam comendo um alimento. É um ciclo, passa de um para outro. Ou você mesmo se autocontamina. Então você acaba eliminando cisto. A doença ativa é o trofozoíta, mas você elimina cisto. E sabe quem é o principal transmissor? Você quer saber? Tem pessoas que não têm uma grande infestação da giardia. Só que elas ficam eliminando os cistos de giardia. Elas ficam eliminando. E elas são os principais transmissores. Elas acabam não tendo sintomas da giardia, mas elas acabam transmitindo para outras pessoas a giardia. Quais são os sintomas da giardíase? Presta atenção que você pode se incluir nisso aqui. Pode variar de uma diarreia aguda, aquela diarreia intensa, com esteatorreia, parece uma gordura, uma graxa pelas fezes, como pode ser uma diarreia eventual, uma diarreia crônica. Aquela pessoa que diz assim, eu tenho uma diarreia essa semana, daqui a pouco passa 2 a 3 semanas, eu tenho diarreia de novo, depois eu como uma picanha com uma gordurinha, e como não tem as enzimas da digestão ali, estão um pouco bagunçadas nas velocidades, eu acabo tendo uma diarreia. Eu ingiro um leite, como não tem absorção de proteína, eu acabo tendo uma diarreia. Pode ter uma diarreia eventual, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Você diz, eu como qualquer coisa diferente, eu tenho alguma diarreia. Pode ser um sintoma de giardíase. Os sintomas também podem variar, você pode acabar eructando muito, arrotando muito. Náuseas, gases é muito comum para quem tem giardíase. Nota a barriga um pouco estufada. Outras pessoas têm cólicas abdominais, são dores no abdômen, ou seja, são sintomas não são tão específicos. Às vezes pessoas com intestino irritável podem ter os sintomas parecidos, pessoa com uma infecção intestinal por bactéria, uma virose intestinal também pode ter. Não é muito algo que é só da giardia, mas são esses sintomas digestivos que podem estar presentes em pacientes. Tanto que alguns pacientes que têm esses sintomas, às vezes eu acabo tratando para essa parte de verminose, giardia, amebas e vermes incomuns assim, e dizem, poxa, doutor Fernando, eu melhorei de sintomas que eu estou há anos tratando com vários médicos, apenas com um tratamento que o senhor me deu para giardia. Pois é, às vezes você está com essa infecção crônica, sem estar tratando. Obviamente, tem pessoas que têm infecção da giardia por uma infestação tão grande e acaba tendo uma síndrome desabsortiva que não absorve nada de nutriente, que às vezes tem que até internar. Né? Tem crianças que têm uma infestação tão grande que acaba se desidratando por causa da diarreia. Mas são aqueles sintomas mais críticos. A maioria são sintomas assim, uma diarreia de vez em quando, um estufamento, uma náusea, arrotando um pouquinho para mais, um pouquinho de uma dor abdominal, às vezes ao redor do umbigo, um desconforto que nunca ninguém descobre. Você pode estar, sim, com uma giardíase. Uma parte muito importante agora, como é que você faz o diagnóstico? Como é que eu descubro se eu tenho giardia? O mais comum é o exame parasitológico de fezes em 3 amostras. Isso aí qualquer clínico geral sabe, nos postos de saúde sabem disso, só que o que não sabem é o que eu vou dizer agora. Que isso sim é uma informação apenas de especialista que lida no assunto. Por que eu não dou tanta atenção para o exame parasitológico de fezes? Os últimos estudos têm evidenciado que pode chegar de 30% até 50% de falsos negativos. Ou seja, dar negativo o teu exame parasitológico de fezes para os cistos de giardia. E você está com a giardia. Mas por que isso? Erro de laboratório? Não. Pense comigo, é fácil de entender e raciocinar. Nós temos mais ou menos entre 8 a 11 metros de intestino. Às vezes a tua infestação não é tão grande de giardia. E às vezes você dá o azar de coletar 3 amostras de fezes que vêm num segmento do intestino e essa amostra não representa realmente o que tu tens. Então por isso que eu trato, logo vou falar de tratamento, eu trato meus pacientes mesmo sem estar com o exame parasitológico de fezes. Ah, é errado pedir? Não, não é errado. O meu médico me pede é errado, mas não é errado você tratar mesmo dando negativo, ok? Existe também um exame que é um pouco mais aprofundado, que é fazer uma endoscopia e pedir biópsia do duodeno para analisar se não tem pesquisa de trofozoíta ou para ver se não tem, pela histologia, pela patologia, se não tem um achatamento das vilosidades que pode ser algo
sugerido de giardias. Mas esse é um exame que raramente é solicitado, ok? E no exame parasitológico de fezes, imensa maioria das vezes vai aparecer cistos de Giardia lamblia. Dificilmente vai aparecer a forma ativa, que é o trofozoíta, porque nós aprendemos que quando chega no intestino grosso, no seco, que é a primeira porção do intestino grosso, acontece um encistamento. O trofozoíta entra para dentro do cisto, já para se preparar com aquela membrana para alcançar o meio ambiente e poder ficar até 2 a 3 meses livre no ambiente. Você está entendendo? E tratamento? Minha orientação inicial. Uma vez no ano, todos devem tratar giardíase. Todos. Por mais higiene que você tenha, você aperta a mão de pessoas, você vai em restaurante, você come lanche, você toma banho de piscina, você entra em açude, você usa eventualmente banheiro público. Banheiro público é banheiro que você usa fora da sua casa que outras pessoas usam. Porque às vezes quando eu falo em banheiro público, tem até um vídeo, que quem não viu eu sugiro você ver, que é sobre grandes conselhos para o uso de banheiros públicos ou da sua higiene íntima. Temos aqui no nosso canal do Planeta Intestino, assista, né? Isso aí é um banheiro público, não é só banheiro de rodoviária, de praça, não. Banheiro público é qualquer banheiro que outras pessoas usam que não seja você, ok? Então, uma vez no ano. Quem tem muito contato com animais, quem come muito fora, quem tem muito contato com pessoas, quem beija muito pessoas diferentes, ao longo, o famoso atual relacionamentos rápidos, famoso que os jovens chamam de ficar, você tem que fazer no mínimo 2 vezes no ano um tratamento para giardíase. Só que pense uma coisa comigo, você tem que tratar e mudar os seus hábitos. Se você não mudar os seus hábitos, você vai adquirir a giardia novamente mais rápido antes desses 6 meses ou antes desses 12 meses do seu tratamento. Ok? Você está entendendo isso aí? Lavar mais as mãos, ensina seu filho a lavar as mãos sempre. Chegou em casa, lave as mãos. Apertou a mão de alguém, lave as mãos. Mas não vai ficar algo assim, tipo, uma obsessão, isso não. A lavagem de mãos é algo que você livra-se de muita incomodação, não só de parte de giardia, bactérias, viroses, uma série de coisas. Lave bem os produtos que você come, ok? E se desvermine. Uma vez no ano é um mínimo, 2 vezes no ano já é algo bem aceitável e interessante. Eu posso dizer para mim, eu como tenho muito contato com o exame de pacientes, com a parte de fezes, eu no mínimo me desvermino 3 vezes no ano, tá? Isso é uma orientação para mim, como coloproctologista, que examino muito parte de fezes. Por mais que eu lave as minhas mãos, eu sempre brinco e digo que o coloproctologista é o médico que mais lava as suas mãos. Cada exame, eu lavo minha mão. Eu examinei o paciente, eu lavo as mãos. Faço o exame no hospital, lavo as mãos. Mas mesmo assim, uma rotina minha. Eu trato 3 vezes no ano a parte de giardíase e outras eumintos, parasitas, amebas, isso aí. Então, 1 vez no ano, 2 vezes no ano, está bem. O tratamento que sempre foi citado para giardia, principais era o sequinidazol, né, que se usava-se 2 gramas dose única por dia, tinidazol também 2 gramas dose única por dia, o metronidazol sempre citou-se 250 miligramas 2 vezes ao dia por 5 dias, sempre foi citado isso, os estudos sempre citaram isso aí. Né? Só que com o passar dos anos foi mudando um pouco essas orientações, já entrou a orientação do albendazol, 5 dias corridos, nunca é dose única, nem 3 dias. Entenda-se que você tem que nos primeiros 3 dias você pode matar apenas alguns trofozoítas e os cistos principais você leva até 5 dias para matar, então tem que ser no mínimo 5 dias de uso. A nitazoxanida, né? Conhecido por produtos modernos vendidos hoje em dia, o Anita, o Trinida, Azox, entre outros vendidos aí, usado durante 12 em 12 horas por 3 dias, tá? Eu gosto muito do metronidazol, 250 miligramas, não de 12 em 12, de 8 em 8 horas, por 5 a 7 dias. Porque eu tenho pego muitas pessoas com resistência que não têm conseguido curar a giardíase apenas com 500 miligramas de metronidazol por dia. Gosto muito do albendazol, por no mínimo 5 dias, e gosto muito da nitazoxanida, que eu citei agora também, eu utilizo com frequência também nos meus pacientes. Trate você e todos que moram dentro da sua casa, esposa, mãe, filho, sogro, sogra, 1 vez no ano, 2 vezes no ano, desvermine toda a sua casa e mostre esse vídeo para todas as pessoas. Mas eu quero um conselho maior, procure um coloproctologista. Vai lá
para ele te examinar, entender os teus sintomas, ver qual desses remédios é mais indicado para você. Eu não uso igual para todos os meus pacientes, depende dos meus sintomas. Às vezes eu associo medicações, tá? Eu só citei aqui como se você estivesse lendo num livro ou na internet quais são os remédios que você usa para giardíase. Mas o meu conselho, vá num especialista, vá num coloproctologista. E até um próximo vídeo.